É isso aí, pessoal. Ele só começa assim, assusta todo mundo. Podcast cada vez mais forte, começando novamente. É isso. Hoje, o tapa na mesa é pra dar uma descontraída e acordar todo mundo, né? Hoje eu tenho a honra de receber aqui, eu e Júnior, Milena Dutra, uma das melhores fisioterapeutas do país, tá? Especialista em reabilitação, ortopedia. Mas, Milena, eu queria, antes de começar, de você fazer a apresentação, a gente tem todo o entrevistado que chega aqui, nós temos o costume de fazer uma pergunta. Qual é a sua definição de força? A força, ela pode ser força física, força mental, ela abrange vários segmentos, né? Mas, simplesmente, qual é a sua definição de força? Caramba, já começa numa pergunta que define não só a resistência, força pra mim é a base de tudo. A base de tudo. É. E não digo só força muscular, a força da estrutura. Se a estrutura não tiver um alicerce justamente forte, não adianta crescer. Sensacional. Não. Sensacional. Então, é isso pra mim. A força vem não só de dentro, né? Igual a força vem de dentro. Psicologicamente também. Tem uma frase no seu corpo que pra mim foi uma dos fundamentais incentivos na minha vida. Não vou vencer pro meu pior inimigo, que é minha mente. Mas como eu trabalho com a carcaça, e a carcaça é necessariamente esse alicerce, se o alicerce não está forte e resistente, simétrico, a força do restante também padece. Ah, que lindo, cara. Essa tatuagem, tem uma tatuagem. Eu pessoalmente, eu acho tatuagem coisa de maloqueiro, entendeu? Maloqueiro, vagabundo, mas tudo bem. Não fala isso não, Vou mandar aqui o estúdio pro pessoal do... É verdade, Vou mandar o estúdio, aí, né? vou mandar um abraço aqui pro pessoal do Estúdio Marisguia, pessoal gente boa aqui da Praia da Costa. Pois é, um estúdio de tatuagem parceiraço, Pode Não vou nem contar porque eu venho toda coberta, então. Pra não falar que eu não parceiraço quero. Estamos fazendo propaganda do estúdio de tatuagem, então dá pra gente ir lá, né? Fazer uma propaganda também aí. Eu tô querendo fazer mais uns rabiscos também. Ó, né? lá tem o Diógenes, o Lucas, tem o Jeffs, tem o Dudu, tem a Luísa, tem o João e tem o Cerqueira. São 8 tatuadores no estúdio. Qual é o nome do estúdio mesmo? Estúdio Marisguia. Fica ali na Praia da Costa. Marisguia. Os caras são fera, Nunca fiz a tatuagem lá, mas os meninos são bons. Tem espaço no corpo ainda, tá? Vamos conversar sobre isso. Mas a tatuagem A que Milena também gosta. Pela mãozinha eu já vi. Pela mãozinha eu já vi. Eu vim de buca só por isso. A tatuagem, a minha relação com tatuagem é assim. Tatuagem tem que ter significado. E essa tatuagem, pra mim, se eu tatuei na época que eu competia, levantamento de peso, e assim, era uma luta constante. E aí, nessa época, eu conhecia a fisioterapia mais profundamente, a fisioterapia moderna, que existe hoje em dia, que a Milena cresceu e desenvolveu em cima dessa metodologia. E para mim, era uma luta diária. E essa luta diária, nessa época de competição da minha vida, não era uma luta contra um adversário, era uma luta contra mim mesmo. E essa frase, eu retirei ela do livro Dom Quixote de la Mancha, que em latim tá escrito, tá aqui de peito ao outro, de um ombro ao outro ombro, inexpugnabilum inimico vincere. Traduzindo, vencer o inimigo invencível. E quem é o seu maior inimigo? Quem é o seu inimigo invencível? Né, Milena? E quem é seu inimigo invencível? Pra mim tá aqui. Exatamente, é sempre você mesmo. Então, na verdade, era assim. Dia a dia, a vida de um atleta é vencer a si mesmo. Legal a sua definição, Milena, de força. Mas agora vamos falar sobre a Milena Dutra, fisioterapeuta. Como é que começou? Caraca! Desde a época de criança você queria ser fisioterapeuta? Não, ninguém nasce catando osso de galinha, inventando assim. Eu tinha uma banda de rock, tem que contar mesmo? Eu tinha uma banda... Tem que contar, eu tinha uma banda de rock, eu era gótica. E quando eu morava em São Paulo, meu cabelo já é grande, mas era maior ainda, pintava de preto, aquela coisa branca. Você toda de preto assim, você parece uma cantora de rock. Quase Nightwish, né? Mas eu tinha a chave do cemitério, rapaz. É verdade, eu era gótico, eu não escutei isso nunca. É daí os ossinhos meus que você alunos, trouxe acho que nem meus alunos sabem. Mas é verdade, eu até brinco em aula que parece anel de gótico, né? Mas eu lembro da fase de lá.
Eu sempre gostei da estrutura e da vida em si, mas pensando pelo outro lado do recomeço, da morte e o seu recomeço. E a estrutura sempre me chamou muito em evidência, principalmente o esqueleto. Não só pelo... O gotismo não tem nada a ver com isso, mas estar ligado à morte, né? E aquele fúnebre ambiente. Mas dali eu sempre pensei em fazer medicina. E como eu tinha uma banda de rock, eu não queria saber de estudar. E eu falei, não vou fazer medicina coisa nenhuma, só que eu tinha que passar nas públicas, né? Porque eu não tinha condições financeiras. Isso aí com que idade, Mirella? Eu tinha 15 anos, 15 anos, que eu tocava teclado, ainda toco um pouquinho, mas nada igual comparado com aquela época. Nossa, 15 anos de roqueiro, idade, E aí eu precisava de dedicação exclusiva para entrar numa medicina, na Federal em São Paulo, ou na USP. E não passei porque eu não queria saber, eu queria saber de tocar. E só queria saber de tocar. Eu falei, o que se equivale ou tá próximo ali da medicina, do cuidar do ser humano e do prover, né, as questões da saúde. Eu falei, vou fazer fisioterapia. Aí eu fiz fisioterapia e pelo esforço, enfim, eu creio que foi um esforço, não só dom, eu me formei nas 3 melhores do país. A Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, que é a melhor da América Latina em ortopedia. Depois eu fui para a USP de São Paulo, onde eu fiz Educação Física e Esporte voltado à reabilitação e grupos especiais. E o meu mestrado eu fiz em doenças osteometabólicas na Unifesp, que é a Escola Política de Medicina. E larguei o doutorado. Aí eu comprei uma prancha e vim morar na praia. Por isso que a gente se conheceu, ainda bem, né? ou seja, CDF, né? Não, você chegou no doutorado e largou? Larguei. Total CDF. Larguei. Por quê? Agora vou lá. Ué, você já fez doutorado? Não, porque... Não, nem faço então. E você era de São Paulo, capital? São Paulo, capital. E a pergunta dele, além de São Paulo, capital, ter sido minha linha de afundamento, assim, do estresse geral, o workaholic em si, a dedicação exclusiva das 7 às 7 e para voltar para casa tem que pegar metrô e chegar para lá das 11 horas e 4h30 da manhã no outro dia tem que estar no metrô de novo. Então é um sistema de cobrança muito grande. Eu falei, isso aqui não é a vida? Que vida é essa? No final a gente vai ganhar a terra na cara? É isso que é a vida? Eu falei, já que eu preciso transformar vidas e é a missão de promover esse equilíbrio e restauração, eu tenho que começar por mim. Só que eu precisava da titulação, porque eu decidi multiplicar esse conhecimento com a única coisa que eu sei fazer, que é a docência, que eu sou professora há 13, 14, quase 15 anos, só na docência 14 anos. E na docência, a multiplicação disso é exponencial, né? Até brinco, mas é verdade, quiçá pelo mundo. A ideia é essa, de levar a ortopedia pelo mundo. Sensacional, sensacional. E aí, larguei doutorado para terminar o que ele me perguntou. Vamos aproveitar esse gancho e vamos pegar uma aguinha pra gente? Tá, claro. Mas a gente tá gravando, Pois é. É água de verdade? É água de verdade. Ou a cachaçinha. A Mineira preferia a cachaçinha também. Na próxima eu trago a cachaça, então. Você bebe cachaça? Eu não, mas dá pro Jair. Ele que bota filho. Caramba, eu sei que atleta... Com ou sem gás? Sem. Obrigado, tá, Gil? Sabe a frase que eu falei lá? Eu falei assim, o caixão não tem gaveta não. Pra você levar seus artigos científicos e não ver seu filho crescer. Eu não tenho filho, mas eu quero ter. Então, aí eu larguei o doutorado. Falei, tô indo embora. Mas pra onde você vai? Sei lá. Vamos descobrir agora. Aí eu abri um mapa assim, no celular. Rio Grande do Sul é muito frio, São Paulo vai me engolir, Rio de Janeiro tá um caos, Nordeste muito devagar, o Norte é muito quente. Aí escolhi Vitória. Então, sobrou Vitória. Não, mas aí você como todo mundo, eu sou carioca, né? Moro aqui há 17 anos. A saúde e a fisioterapia. A nossa amizade eterna. Ei, mas eu sou carioca. E antes de eu vir morar aqui, Vitória pra mim, as pessoas falavam de Vitória e falavam, pô, mas lá na Bahia, cara. Na Bahia. Eu confundia Vitória com Vitória da Conquista na Bahia. Você também confundia também? Na Bahia. Pô, eu sou nascido aqui, então eu não tenho muito isso daí. Apesar da minha família ser toda do Rio de Janeiro, mas eu sou nascido aqui no Espírito Santo. Então, cara, mas no Rio, por incrível que pareça, até hoje é assim. Eu encontro alguns amigos meus lá no Rio quando eu vou visitar a família. E eles falam, pô, Eles você não mora lá em sabem, Vitória, né, cara? Eu tive lá, cara, lá em Vitória da Conquista. Se bem que tá pertinho da Bahia, mas nada se compara. E aí você veio pra cá, se mudou pra cá. Assim, desse jeito. Mas assim, Só com uma mochila nas costas. Mas como é que foi a história? Você pegou o telefone e... Não, aí eu fiz a qualificação do mestrado em 2015 para 2016. Já estava ingressando no doutorado e eu falei assim, eu sinto muito. Eu falei, entregue a vaga
do doutorado da melhor instituição do país para quem queira viver isso. Eu não quero. Eu vou morar na praia. Mas como assim? Porque eles ficam, né, nervosos. Não, você não tá entendendo. Eu vou morar na praia. Ué. Aí foi o que eu falei, caixão não tem gaveta. Eu falei, vamos decidir agora. Quando eu cheguei em casa também, coloquei ali a tese na mesa. Pra onde você vai? Eu falei, não sei, vamos decidir agora. Aí abri um mapa assim do celular, falei, ó, aquilo lá que eu falei, Rio Grande do Sul tá muito frio. São Paulo vai me engolir. Rio de Janeiro tá um caos. Nordeste é muito devagar. O Norte é muito quente. Ó, sobrou Vitória, vou pra Vitória. Comprei a passagem só de vida. Não sei conhecer nada de ninguém. Tá bom. Ficou apaixonado pela cidade, né? É. Cidade, qualidade de vida, né? Pessoal, pra quem Aqui não... é tudo perto, cara. Pois é. Não, Aqui é tudo perto. Aqui o clima é agradável. Então, mas é engraçado que assim, eu sou do Rio, Milena veio de São Paulo, Rio de Janeiro hoje em dia tá um caos, tanto do trânsito quanto de violência, como São Paulo. Mas você, para alguns capixabas, você fala que você veio do Rio, e eu acredito que com a Milena também, eles falam assim, cara, o que você tá fazendo aqui? Pô, como é que você saiu lá do Rio de Janeiro pra vir pra cá, pra roça? Aí eu falo, cara, é que assim, eu morei, trabalhei lá, e não é tanto assim, não. Não, mas eu tenho um sonho de ir trabalhar lá, morar lá e tudo. Eu falo, cara, vai. Vai. Rapaz, no máximo vai servir como experiência. É temporada, você pode ir passar temporada. Então, você mas vai aí ficar é que lá tá. 3 meses fazendo não sei o que lá e voltar. 2 Que é a melhor deles coisa do mundo. especificamente que reclamaram comigo e até perguntaram, pô, por que eu vim morar aqui, larguei o Rio de Janeiro? Eles voltaram, eles falaram e vieram falar comigo. Cara, você tinha toda certeza. Porque é totalmente diferente, cara. Ué, dentro desse alicerce de Muito equilíbrio, interessante. o mais importante, quando a gente começa a pensar no alicerce do equilíbrio da vida, é onde você mora, o que você faz e com quem você anda. Com quem você anda. Então, e aí, se tá em desequilíbrio lá, adianta ser o melhor no olho do furacão? Sim. E se Sim. bater as botas? Vamos colocar outro seu lugar rapidinho. Claro. Com certeza. Agora, não é isso, não. essa questão do estresse lá de São Paulo, essa coisa toda do estresse do doutorado, isso tudo influencia também diretamente na sua estrutura, tanto Sim. emocional como estrutura física. Sim, eu acabei de falar, se a gente Reflete. não está em equilíbrio, o nosso pensamento gera um sentimento e um comportamento que reflete no corpo. O corpo é templo do quê? Do seu espírito. Se está em desequilíbrio interno, que é o que a gente estava falando, a carcaça é o que mais a gente está vendo hoje em dia, né? As doenças psicossomáticas e o poder da própria mente em restabelecer todas as variáveis, todas. Pensa que ela se concretize. Seja uma doença ou seja a cura. Assiste Rio. H-E-A-L no Rio de Cura. Rio. H-E-A-L no Netflix. A gente vai falar sobre isso. Sobre como o restabelecimento também e essa força vem daquilo que ele acredita. No intrínseco dele, na crença dele, no pensamento dele. O homem é o que ele pensa que ele é. Está escrito. Que acredita. E está escrito nas palavras, na Com palavra certeza. bíblica. Com certeza. Agora, Mia, fisioterapia. Eu tô quase 50, né? Vou fazer 48 esse ano. Júnior. Tá batendo na casinha lá. Júnior é 30 e poucos anos. 30 anos. Tá novinho. Mas eu sou do tempo que a fisioterapia, quem prescrevia tratamento de fisioterapia era o ortopedista. E outra, que fisioterapia era só pra reabilitação. Não, depois, reabilitação. era depois da treta. Tipo assim. Era um pós-treta. eu Deu tinha- ruim. Antes da musculação, eu fazia Muay Thai. E aí Aham. comecei a fazer musculação justamente para reforçar a musculatura, que eu já tinha uma estatura boa, mas fazia o reforço muscular por causa do Muay Thai. E aí às vezes eu me lesionava. E aí eu ia no médico, ortopedista, e ele receitava fisioterapia. A fisioterapia naquela época era assim, era gelzinho, ultrassom, tchau e benção. Que ano que era isso? Faz tempo. Se ele vai fazer Tem Ele 48 meio anos. século, meio Tem século. 48 Setembro anos. nós vamos Já pode comemorar o colocar meio aí. século. Já pode colocar aí uns 30 anos aí, por aí, tá? Que beleza. Não tem até menos do que isso. Aham. Mais de que 30 anos. E assim como a educação física, que foi há pouco tempo reconhecida, e eu sou um profissional da educação física, a fisioterapia também nessa época não era reconhecida como profissão. E, cara, a evolução desde a época da maquininha do ultrassomzinho pra cá, tanto nessa parte de maquinário, de mecano, de máquinas, né?
como na prática manual, que a Milena já é uma especialista nisso, evoluiu muito. E eu queria que você falasse dessa evolução da fisioterapia. Porque eu venho dessa época que não era nem fisioterapeuta, era o ortopedista que receitava e a enfermeira que fazia. Era a enfermeira que fazia a ultrassom ali. E hoje a profissão de fisioterapia é assim, é uma das mais impressionantes para mim. Naquela época lá, o foco e o alvo era mais sintomatológico. A eletrotermofototerapia, né? O ultrassom, nem o laser era daquela época. Não existe laser. Lembra de choquinho? Sim, ou sim. os ondas curtas, sim, a placa, sim. aquele infravermelho que ficava ali vou esquentando o seu corpo. Vou te falar que era o ultrassom e na verdade o choquinho era o TENS, né? Que na época era TENS que se chamava. E nada mais do que isso. Bom, quando a gente pensa em reabilitação, que é a restauração, que é a otimização, que é a transformação, que é o novo, na verdade é pegar aquilo que gerou uma injúria, ou um desequilíbrio, ou uma disfunção, uma degeneração, e trazer de novo o alicerce, a recuperação e a qualidade daquilo de se mover novamente. Então a fisioterapia deixou de olhar só para o sintoma e começou a olhar para a causa. Qual é a causa? É a engrenagem, é a biomecânica, é a cinemática, é a junção de todos os planos e eixos para que o movimento aconteça. Então a gente trouxe os ossos aqui, mas nosso corpo está aqui, ó. Essa aqui é uma miniatura, 33 vértebras, coincidentemente ou não, a idade de Cristo. Se eu olhar assim, eles estão olhando de lá, de frente. No plano frontal, coronal. Você está olhando de lado. No plano sagital, lateral. Se eu cortar o cara aqui no meio, vou cortar assim, ó. É transversal e é axial. Então eu tenho planos e eixos numa carcaça, numa estrutura que quer crescer, ficar um gigante cada vez mais forte. E agora essa carcaça que recebe a gravidade, o peso do corpo e a força da reação do solo, se não estiver em equilíbrio na morfofuncionalidade dela, que é a posição dos ossos, que a carga tem que receber 80% aqui e 20% aqui, começa a gerar compressão. E aí adianta eu tratar o sintoma por compressão dos tecidos moles, irradiação do nervo, deteriorização da cartilagem, esmagamento de bursa. Tecido tá lá, igual a gente lê lá no laudo. Aí o cara vai lá, bota um choquinho para ativar mecanorreceptor, para mascarar o cérebro da informação da dor, bota lá a ultrassom, que é um pró-inflamatório, para tratar o tecido esmagado e não resolve abertura de área e simetria. E simetria em equilíbrio resolve como? Com treino de força. Só que agora tem um problema. Que treino de força é esse? Exatamente. Se você não souber para que lado que está cada variável física e biomecânica, você não consegue traçar a capacidade de contração para o reequilíbrio. Você não desenvolve. Lembra disso? Sim, claro. Então imagina um atleta que tem uma escoliose. Você acha que ele vai abrir o latíssimo ou ele vai ter uma desenvoltura simétrica bilateral? Se não houver a ajuda da fisioterapia, é impossível. E não digo nem só ela, né? As alterações de movimento se trata com movimento. Profissionais está na lei hoje, a gente pode até mandar para eles se eles quiserem. Toda a legislação do CREF e do CONFEF, a legislação está para a educação física, como atividade física adaptada e grupos especiais, como uma área profissional validada para se tratar no processo de reabilitação. É uma área da saúde, não tem jeito. Agora só abre parênteses. Sim. Jamais a fisioterapia vai fazer uma prescrição de treino com uma belíssima periodização como a educação física. Sim. E jamais a educação física vai pegar um paciente com dreno, placa, parafuso imediato, mas existe uma linha de transição e intersecção. O cara ainda sai de lá, né? Com ruim, com dor. Tanto que hoje em dia vários profissionais de educação física fazem cursos de fisioterapia e acredito que boa parte dos seus alunos espalhados pelo país, né? Sejam na área da educação física também, são né? Os cursos de reabilitação, sim, a maioria sim. deles. Porque não tem jeito, você não consegue fazer um trabalho completo numa sala de musculação se você não tiver esse autoconhecimento sobre reabilitação. E os vetores específicos de como que alinha. Lembra que eu te ensinei umas coisas esquisitas? É elástico para lá, é elástico para cá, puxa aqui, puxa lá. E quanto mais tridimensionalmente ele está nas proximidades, então é do centro para a periferia. Se as cinturas e o eixo estiver simétrico e forte, resistente, quando eu digo força, não só força, porque hipertrofia não é sinônimo de força. Você é um cara forte. Porque você é strongman. Mas eu sempre falo. Tamanho não quer dizer força. Não quer dizer força. E as variáveis neuromotoras envolvem resistência, força e velocidade, que é potência. Então, quais são as variáveis neuromotoras que estão sendo trabalhadas em quais vetores da física? Para que esse atleta tenha essa alavanca, torque,
pra ele explodir, pra crescer e vencer o que tiver que vencer. Sim, claro. Foi o que a gente fez lá na época lá que você foi Exatamente. empurrar o caminhão, lembra? Com o brancão lá. Tem que explicar isso aí, porque o que acontece? Eu fiz o esporte espetacular há mais de 20 anos atrás. E aí, nessa época... o que aconteceu antes? Eu preciso fazer essas explicações. Eu competi Strongman. E aí, eu fui entrevistado na Europa por uma equipe da Globo lá. E aí, quando eu voltei pro país... Eu estava em competição lá. Quando eu voltei pro país, a Globo me procurou, a Rede Globo me procurou. E fez uma série de entrevistas comigo e tudo, e propôs fazer um desafio. Que foi o desafio espetacular, do esporte espetacular, que eu fiquei mais de um ano competindo lá, que era basicamente as provas que eu fazia no campeonato de Strongman, que era levantar carro, puxar caminhões, essas coisas. Nessa época, eu tinha a ajuda do Bruno Mantovano, um excelente fisioterapeuta, um dos melhores fisioterapeutas do país, e ele é do Rio de Janeiro. Ele foi indicado diretamente pelo Newton Petroni, o Filé, um fisioterapeuta bem conhecido também. Já foi fisioterapeuta do Ronaldo, jogador, fisioterapeuta do Romário. Paulo, né? Hoje ele é fisioterapeuta do time do Fluminense. Mas enfim, eu sempre tive acompanhamento de graças a Deus, bons fisioterapeutas do meu lado. Que era basicamente o quê? Me recuperar. E simultaneamente na minha recuperação eu tinha que estar treinando. Então era muito difícil. Eu me machucava todo final de semana e com um fisioterapeuta do lado. E muitas das vezes eu ia dormir no hotel, ligado num monte de máquina, ia direto pra banheira de gelo, essas coisas. E aí depois desse período que eu trabalhei na Globo, eu fui pro SBT. E também era a mesma pegada. SBT em São Paulo, com o Bruno Mantovano sempre me acompanhando, dando todo o suporte de fisioterapia. Nessa época eu já estava pensando em me mudar para cá, para o Espírito Santo, e eu me mudei. E realmente eu abandonei o esporte de competição e a TV, porque eu queria realmente fincar os pés aqui no Espírito Santo, que é um estado maravilhoso. Com isso, eu fui fazendo o destreinamento, fui diminuindo os treinamentos para que não acontecesse nenhum tipo de lesão mais séria comigo na época. Porque uma coisa é quando você está num ritmo de treinamento, de competição, você não pode parar do nada. Em frequência semanal ou em volume de treino? Ou as duas coisas? Semanal. Semanal. Era Caramba. absurdo o ritmo. E aí eu fui diminuindo. Mas aí eu fui diminuindo a frequência e também o volume. Né? As cargas também foram diminuindo também. E eu me adaptei a essa nova vida. Só que, na época que eu conheci a Milena, me chamaram novamente, vamos puxar um caminhão, vamos levantar um carro, vamos fazer essa coisa. E calhou justamente, cara, de eu ter conhecido a Milena ali perto ali da época da pandemia. E posso falar de carteirinha, cara. Experiência própria. Foi uma revolução no treinamento para mim. A parte técnica de ativação muscular, de consciência corporal que a Milena me ensinou. E que eu desenvolvi muito o meu treinamento, os meus conhecimentos, e eu passo esses conhecimentos para todos os meus alunos também. Então eu devo muito a você, né? Eu acho que eu já falei isso para você. E eu queria que você falasse um pouco desse do que é isso, né? Mas que é isso, né? Pois é, você me pegou de um jeito e depois que você me ensinou... a gente precisa deixar claro. De um jeito. Me conheceu de um jeito, me passou esse treinamento de um jeito e passado esse treinamento, assim, eu sou outra pessoa relacionada a treinamento, a consciência corporal. Eu queria que você explicasse essa importância da ativação muscular para um treino de força. E vamos dar um exemplo explica pra voltado ele. para ele, né? Que é um cara que é atividade, tá na atividade direta. E depois pensa também num cara igual eu que não faz nada e que tá querendo começar a fazer. E isso é interessante porque a Milena atinge todos os tipos de pessoas. Ela tem alguns alunos pacientes particulares. Que são pessoas realmente que são... Sim, desde os meus gigantes até meus idosos de 90 anos. Lembra que a estrutura é a mesma, mas os objetivos são diferentes? Fala isso, explica pra todos. A estrutura é a mesma, seja do japonês, a sua que é um sedentário e a dele que é um strongman. E da minha velhinha de 92 anos, eu quero que tenha função, quero que tenha resultado e quero que tenha o quê? Prevenção, não que as lesões não venham, mas uma recidiva menor ou um prognóstico menor dessa lesão e essa injúria ou dor. Você tem dor? Imagina ele treinar com dor.
A dor é uma pedra de tropeço no nosso caminho absurdo. Então, quais são os raciocínios que faz ele treinar melhor, uma alavanca melhor, um torque melhor, um rendimento? Agora a gente vai ter que entregar o ouro dos caras. Aí agora os concorrentes... Tem sempre um pouquinho a mais pra gente passar. O que a gente faz que é diferente, né? O que é o alicerce dessa carcaça. Eu vou dar um exemplo, uma coisa que me marcou muito. A única coisa que nós não fizemos na pandemia, julguem quem quiser julgar, foi ficar parado. Não ficamos parados. Água parada dá problema, né? Até para mosquito dá, imagina o corpo. Na verdade, é assim. A gente pegava a chave da academia. A gente conhecia. Só de chave da academia nós vamos treinar hoje. Eu vou te falar, a maioria dos meus amigos que gostam de treinar mesmo, todos eles fizeram isso. Todos fizeram a mesma coisa. Catava a chave da academia. Catava a chave da academia, era divertido. Foi lá que a gente se conheceu, pô. Numa acontece? academia dessa por aí. Você lembra da entrevista nossa que nós fizemos com o Dr. Daniel Calegari, neurocirurgião? Cara, a pior coisa pra quem faz atividade física é parar. Parou já. Porque o seu corpo, meu corpo, por exemplo, eu treino há 37 anos, sempre falo isso. Mas o meu corpo, ele tá acostumado a responder aos estímulos da musculação por 37 anos. Meu coração tá acostumado a bombear sangue para um corpo de mais de 120 quilos. E eu tenho 120 quilos desde os meus 18 anos de idade. Meu coração está acostumado a bombear sangue para um corpo desse tamanho. O corpo foi feito para se movimentar. Pô. A gente saía para caçar. Exato. Na época medieval. Agora a caça vem aí, ó. Exato. Pizza. Cadê que você se movimenta? Eu falo assim, para nascer você faz força. Para cagar você faz força. Para você engatear você faz força. Para você crescer você faz força. Exatamente. Na verdade, o ser humano ele foi feito para fazer força. O que acontece é que no meio do caminho ele se perde. Se perde no quê? Fica mais fácil, a vida fica fácil. A vida fica fácil e também vem as responsabilidades. E tudo que não usa atrofia. Tudo que não usa atrofia. Até as coisas lá de baixo. Mas é verdade. Vai atrofiando, né? Sarcopenia, perde aqui, perde meu. Isso é verdade. E aí o corpo humano foi feito para fazer força. E não tem jeito, cara. Não tem pra onde correr. Não é, Mi? Não. Agora estão esperando. O que a gente fazia de diferente? Exatamente. E uma coisa dentro disso tudo que eu me lembro muito bem, eu nunca tinha visto na real. Ele fazendo um deadlift com quantos quilos ali? 300 quilos, a gente pode chutar? 200 e pouco, 200 e pouco quilos, deadlift. E quando você faz o infarto... Num dia de treino leve, sabe? Não, mas foi recuperativo, regenerativo. Não, e quando você faz o enfaixamento em 8 do joelho. Do joelho, sim. É fantástico. Aquilo pra mim... enfaixamento do explica joelho. Pra eles. Aquilo pra mim foi lindo, porque você já joga a patela pra cima, faz o enfaixamento em 8 pra dar a maior estabilidade, porque é altíssima carga. A gente começa a pensar, mas... É só enrolar a faixa do joelho? Não, de qualquer jeito? Lógico que não. Exatamente. Só que olha que interessante, a saúde do seu joelho depende do seu quadril. Foi uma das coisas que a gente aprendeu naquela época. Exato. Quando ele agachou na minha frente, nem lembro qual foi a intensidade. Era muita carga. Era carga. Fazia isso aqui, mais de 200 quilos. Dava uma tortadinha assim, né? A barra fazia assim, ó. Eu falei, Jair, meu, quilos com facilidade. E ele com condropatia patelar, compressão meniscal, discopatia de hérnia de disco, desidratação, um monte de coisa, cara. Vamos explicar. A condromalácia é uma degeneração, né, da patela, da articulação da cartilagem da patela. Aí eu queria que você explicasse mais. Agora, a lesão, ela não deve te parar. Não. Eu brinco em aula, até às vezes falo um palavrão aqui, não vou falar. Eu quero é que se dane a lesão. Não, aqui você pode falar. Eu quero é que aqui se dane. Aqui a internet. Eu quero que se foda, né? Pra lesão. Eu quero é que se dane a lesão, justamente. Aqui a gente pode porque falar. A lesão, ela tá lá. O que você tem que fazer é transformar o prejuízo em lucro. Vira uma camiseta, assim, um jargão. Transformar o prejuízo em lucro. E transformar o prejuízo em lucro é olhar justamente as correlações. Então, volta para um exemplo, que eles querem um exemplo. Pô, mas o Jair agachou lá com 300 quilos, enfaixamento e 8 para aumentar a força sobre a área daquela compressão. Só que se eu não olhar para o quadril dele, é que ninguém percebe. Quando você agacha no final daquela exaustão máxima, o seu quadril faz um drop. Lembra que ele caía? Sim. E o joelho, ele entra? Então, na fadiga máxima, a estabilidade está aqui, ó. Na sua alavanca. Aqui é o gerar, o joelho aqui é o entra. centro, Ah, mas prof, o cinturão não ajuda a segurar? Parcialmente, o cinturão tem que ser ele. Então, se esse centro, que é a estabilidade do quadril tridimensional, não segurou, eu falei, Jair, tá faltando alguma coisa aí. Se o quadril caiu, se o joelho entrou, se a fadiga apareceu e não sustentou a simetria dessa pelve lá em cima, ó,
O quadril dele caindo aqui, o joelho envergando para dentro, ia explodir aquela articulação. Eu falei, peraí, o vetor tá errado. Então, qual é o vetor que eu puxo esse fêmur aqui, ó, para subir, para ganhar a área que ele precisa? Qual o vetor que eu tiro ele da rotação interna, jogo o externo para promover a alavanca que ele necessita? E quais são os músculos que aqui tridimensional me dá essa resistência para fazer a sua intensidade e a carga não te estourar? Isso foi um dos raciocínios que nós elaboramos, que é todo um complexo posterolateral do quadril e músculos pequenos, esquisitos, a perna roda, vai para trás, etc. Precisa de elástico e outros alicerces, só que a gente olha não só para fora, só para arrematar, a gente olha para dentro. Eu tenho um videozinho nosso que eu fico apertando assim esse osso do Jair, que é a sacrilíaca, né? E quando eu aperto o osso da sacrilíaca, ela tem que fazer um movimento de gliding, que é deslizamento. Aí lembra quando eu apertava assim, Jair, Sim. tá duro desse lado, Jair, Sim. tem balanço desse lado. Tem um cara da Austrália que fala que se esse deslizamento não acontecer, não tem o quê? Não tem a amplitude completa para você agachar. Então, a hipomobilidade da sacrilíaca aumenta a compressão na lombar e na parte interna de todo o membro inferior. Era outro ponto fundamental, soltar a sacrilíaca com terapia manual, dar o alicerce dos vetores corretos com o complexo posterolateral, rotação externa, abertura de espaço e simetria proximal. Até aqui, agora você já tem que saber o que fazer. Então, menino. Você falou um linguajar muito específico para eles lá, para os profissionais. Mas agora aí a que alavanca tá. é simétrica. pra todos os Basicamente, lados. uma pessoa que está começando, e aí a gente tem que falar com citar o Fala Júnior pro como Júnior exemplo. agora, gente. Exatamente. Agora para ele que tá Sedentário, começando. tá, pô, eu quero ficar forte que nem o Jair. Ou eu quero Não, isso aí eu já ganhar um descobri pezinho. pelo outro programa, outra conversa nossa, que eu tenho que malhar 37 anos pra chegar nesse nível. nada. Mas eu quero pelo menos conseguir fazer É. a atividade da forma certa pra não me machucar. O truque é descobrir aonde a corda tá puxando mais e a corda tá puxando menos. Agora, apertando a tecla SAP. Se a gente olha para o seu corpo e vê que tem um lado que está muito fechado e um lado muito aberto, a gente olha os desequilíbrios. Então, quais são os músculos hiperativados e os hipoativados? E aí o profissional, por detrás da prescrição de treino, aumenta a ativação daquilo que está fraco e equilibra no cabo de guerra. Basicamente é isso. Mas como fazer isso? Onde a gente até pode fazer aqui, experimentar uma avaliação, avaliar até ele. Olha só que maneiro, o osso está indo para lá, o que isso significa, como é que faz para melhorar isso? Dar alguns pitacos ou exemplos na prática clínica, né? Que aí fica muito mais fácil de entender. Porque não é só sair fortalecendo, empurra e puxa, bíceps, tríceps, assim vai. Não Porque é. se o prego tá torto, o prego tá torto assim, seja para frente, seja a escápula, seja o eixo, seja a perna, seja o quadril. Se você bater 2 para esse lado, 2 para esse lado, o prego vai sair do lugar? Não. Não, pô. Você continua torto. Aí adianta o prego, sei lá o que for, que eu dei o exemplo. Se o prédio tá torto, o espaço tá reduzido, você coloca músculo ao redor, sua dor vai melhorar? Não, continua esmagando o tecido, continua desalinhado. Continua torto. Continua torto. Um homenzinho torto, que tinha a vida Júnior, torta. É isso aí. você nota que a Milena, ela faz a mesma correlação, né? Ela cita a coluna como um prédio. E eu cito a coluna como um arranha-céu, né? Na verdade, o prédio, um arranha-céu. E aí, me presta aqui, Milena. A base tá aqui no A quadril. base tá aqui no quadril. E aí, É aí que vem, aí é a cereja do bolo. Eu lembro da entrevista com o Dr. Daniel Calegari, que eu falei justamente sobre isso. A musculatura que envolve aqui o quadril, o qual está enraizado aqui sua coluna vertebral, são os grupos musculares dos mais importantes para sua saúde. A cereja do bolo Saúde tá da aí, ó. coluna. Porque aí vai fortalecer a base do teu prédio. Ou seja, no meu caso eu falo arranha-céu, né? Agora os Não cara, se constrói- a galera fala só do core, né? Segura aí. Exatamente. A galera fala só do centro, do core. Que é o do abdominal abdômen. e a região lombar. Não é só Que é só isso core, aqui. Não. Não? É lombopélvico. Exatamente. É tudo junto. Exatamente. E as pernocas tá aqui, ó. Se a base tá ruim, finca ali a base na areia, já era, o prédio cai. O prédio cai, o Então prédio a desaba. força, a pergunta primária foi, né, o que é força? A força tá aí, ó, é o alicerce, é a base. Se a base tá irregular, esquece a força. Tanto que, assim, esteticamente, a levantadores de peso, eles podem ter... Geralmente, os levantadores de peso, campeões de levantamento de peso, tanto básico quanto olímpico, eles são mais ou menos do biotipo endomorfo. Eles têm mais gordura, muita massa muscular, pouca definição muscular. Geralmente, eles têm a cintura bem desenvolvida por causa do esforço físico
Mas, basicamente, todos eles têm a musculatura do glúteo e posterior de coxa, a perna em si, muito forte e desenvolvida. Justamente por causa desse trabalho. Se não tiver toda essa musculatura que envolve o quadril fortalecido, cara, os caras não conseguem levantar peso. Tá aí uma boa dica, né, pro pessoal que vai começar a treinar. A base de tudo é essa musculatura, né? A musculatura do glúteo, musculatura da perna. E o homem rola um preconceitozinho aí, né? O cara vai lá começar a treinar. Não, vou começar a treinar, vou treinar o glúteo. Vou treinar glúteo. Pô, eu quero ficar forte, eu quero ficar treinar peitoral, pô. Não, até a gente... eu quero ficar forte, pô. A gente pode até jogar um vídeo aí que a Milena usa, que fez comigo, né? Quando ela me prescreveu os exercícios com elástico, que são basicamente exercícios de glúteo. E aí ela passando e explicando o movimento e tudo. E alguns amigos meus vêm e falam: porra, você tá treinando glúteo, bundinha bonitinha, né? Você quer isso, né? Só que não sabem... Não, vai zoar, com certeza. Com certeza. E só para desmistificar, todo mundo sabe que a ativação de glúteo está para o agachamento 100%. 100%. Se eu jogo o tilt lá embaixo, de baixo até 90 é glúteo. De 90 para cima é quadríceps. Mas o interessante é que o que nós vimos na literatura é como que ativa essa tridimensionalidade do glúteo sem agachar. Porque muitas das pessoas, tem pessoas que não conseguem agachar por limitação, por dor, por insuficiência ou por algum tipo de lesão. Não que não deva, tem que chegar a fazer os movimentos. Não existe isso. O médico fala, não vai agachar, não vai correr. Não existe movimento ou tarefa ou treino contraindicado. Existe uma carcaça, uma estrutura que se contraindica isso, tal tarefa, tal movimento, tal treino. Então vamos restabelecer, de novo, transformar o prejuízo em lucro, de novo, promover a simetria, ganhar a estabilização tridimensional, para o cara fazer o que ele quiser, subir o pico, sei lá da onde, da bandeira, do Morro do Moreno e agachar até o chão. Precisa agachar. Só que tem uma estrutura que se ainda contraindica aquela tarefa e exercício. Então, como que ativa o glúteo com os elastiquinhos lá que te zoaram? Qual é o ângulo correto da ativação do glúteo máximo? Exato. E outra, o glúteo médio, para quem não lembra, o médio, a fibra anterior e média dele, piora o movimento de drop e rotação interna. Então, como que separa o glúteo médio, fibra anterior e média dele só para posterior? Ninguém lembra disso, né? Aí vai ler a literatura lá do Canadá, porque eu não vou te contar aqui não, depois você tem que ligar pra gente. Porque isso é fundamental. Como que eu separo os feixes para fazer aquilo que você precisa? Porque é diferente as necessidades, mas a carcaça é a mesma. Porque eu posso estar piorando, o exercício que cura é o que pode matar. Então, isso é interessante falar, cara, porque ela tá falando do meu caso específico. Mas como ela fala, a estrutura é a mesma para todo tipo de pessoa. Mas cada um tem um mapa. Cada um tem um mapa. E aí tem as suas causas ali dessas dores, dos possíveis desequilíbrios musculares. E aí cabe ao profissional de educação física, junto com o auxílio direto do fisioterapeuta, fazer um trabalho muscular ali, de reforço muscular, de uma forma correta, para que essa pessoa consiga desenvolver não só, não especificamente tamanho muscular, mas sim qualidade de vida, cara. E cada tratamento também é um tratamento, né? Coisa que você receita pro Jair, que você o caminho do treinamento, né? Quando ele fala que cada um tem um mapa, é que cada um tem uma posição do osso assimétrica. As suas limitações. Então... Né? Se a escápula dele está mais para cima, ele rompeu um peitoral que todo mundo sabe, depois faz a lesão do tríceps. Então, o que isso faz com a posição da escápula? Pode ser que a escápula dele da direita seja mais aberta e a outra mais superiorizada. Pode ser que o eixo começou a inclinar para a esquerda, sei lá. Qual que são... Alinhamento e balanceamento do carro. Para que lado que está puxando? E cambagem. Exatamente. Então, eu não sei. Se eu não analisar para que lado que está puxando, nos 3 vetores, eu não sei qual é o seu treino. Que o seu treino, por enquanto, na ortopedia vai ser diferente dele, mas com um raciocínio de simetria. Agora, uma coisa que a gente conversou aqui com o Calegari, que é legal também trazer para esse debate, é que às vezes o cara vê o Jair fazendo um tipo de treino, que é indicado para aquilo que está acontecendo no corpo dele agora, pela leitura do mapa que você fez, junto com ele acompanhando e tal. Ele tá fazendo aquele tipo de treino. Aí ele filma o treino dele lá, joga no Instagram. Aí um cara igual eu, o Jair tá fazendo isso aqui, eu vou fazer também. O Jair tá fazendo, eu vou fazer também. Deve ser bom. Então, mas aí é que tá, né? O pessoal quer ir logo levantar peso, né? Mas os exercícios de mobilidade, de ativação muscular, que eu faço com os elásticos e às vezes eu posto. Que é o aquecimento, né? Exatamente. Hoje em dia, um treino meu, cara,
Demora mais. É um treino de perna, por exemplo, que eu faço agachamento e levantamento terra e tudo. 2h30 mais ou menos, mas 40 minutos é basicamente Só a aquecimento. preparação. Eu digo que é o pantoprazol das articulações. Qual? Não tem aquele remedinho que os caras jogam pro estômago pra proteger o estômago? O omeprazol. Eu digo que é o pantoprazol das articulações. Com certeza. Não deixa de com ser, certeza. né? É a preparação e a proteção. E aí eu sinto muito mais segurança na hora de fazer o exercício, sabe? Me dá mais estabilidade no movimento. E essa é a evolução da fisioterapia e da reabilitação. Porque eu nunca segrego. Pra mim tem que ser todo mundo junto, integrado. A medicina, a educação física e a fisioterapia. A evolução não é olhar só para o alvo da dor. Aonde está a fumaça não é a origem do incêndio. Isso, exatamente. E qual que é o problema? Disfunção de movimento. Todos os fisioterapeutas que eu tenho contato e que me trato, Dr. Leandro Winter, que eu já falei com você sobre ele, né, que é especialista em osteopatia. O Alisson, ao qual eu te apresentei também, fomos lá na clínica dele. Todos eles falam o mesmo linguajar. Onde a fumaça não é a origem do incêndio. Não é a origem do incêndio. Então, muitas das vezes a pessoa tá com uma dor, sei lá, uma dor na coluna. Só que assim, às vezes é um músculozinho que tá lá dentro do glúteo da pessoa, que é o chamado piriforme, que tá causando essa dorzinha e a pessoa não sabe o porquê dessa dor, reflete na coluna e ela acha que é dor na coluna. Na verdade é muscular, pé, né? Ou é lá na ATM, são as famosas cadeias cruzadas. Nossa, é muito interessante. O cruzamento de cadeias. Toda a musculatura está interligada, então muitas das vezes o reflexo de uma dor, a causa está em outro lugar totalmente diferente. E é muito interessante isso, cara. É muito interessante. E a gente resolveu como? Com movimento. Alteração de movimento se trata com movimento. Simples assim. Teve algum caso assim, dos mais bizarros que você já viu nesses anos todos aí de fisioterapia? Você possa falar aqui pra gente? Um caso assim, o cara tinha uma dor no joelho e na verdade era um... Pode mostrar uma foto? Pode. Então, Jair, peraí, o André eu acho que consegue pegar essas imagens aí pra gente colocar na tela. Consegue aí, André? Consegue, André? Aí, Jair, o menino é rápido, rapaz. O moleque é águia. Vapt-vupt. Papum, touchscreen de lá pra cá, né? Então, fala aí desse caso aí, que eu vou pedir pra você falar um dos casos mais bizarros, mais incríveis que você viu, assim, né? Também, né? Eu não trabalho muito com uma formação, assim, aquelas coisas de, bizarrismo e assim vai. Mas um dos casos mais desafiadores foi este daqui. Porque a coluna, ela tem uma formação congênita e a escoliose, o mundo todo sabe que ela é idiopática, ela não tem causa definida. Isso é uma escoliose. Esse desvio da coluna dela, ela foi adquirindo? Ao nascimento. Nascimento? Ou ao nascimento em 0, 3, 6, ao longo do crescimento e principalmente nas mulheres, ao longo do primeiro e segundo estirão, antes da menarca. E até é importante a menarca como um limiar, assim, de estruturação ou não estruturação da curva. A maior parte desses desvios de coluna é em mulheres? A maior parte, quase 65% maior em mulheres. Não tem causa, sua pergunta não dá para saber. Existem 7 escolas internacionais no mundo. Depois eu vou te mandar as documentações. E é um guideline. Esse guideline é quando as 7 escolas no mundo sentam assim, igual o podcast, fala, beleza, vamos botar aqui na mesa quais são as relações, as porcentagens e as causas. Então, olha só, a palavra é idiopático, sem causa definida, ninguém sabe. Quem lidera é a Alemanha, no método Scrote. Aí tem o método CIS na Itália. Dentro dessas 7 escolas tem 2 na Polônia, uma lá na Grã-Bretanha, outra na Barcelona, enfim. O Brasil não está lá ainda. As 7 escolas, o mundo inteiro estudando isso há décadas. E não ninguém descobriu. Não chega. Não tem conclusão. De principalmente como resolve isso 100%. Agora, olha só, curvas, depois a gente podia até conversar com o neurocirurgião sobre isso, é fantástico esse assunto. Eu acho que... Porque é muito legal. Eu acho que a gente pode fazer um collab aqui, especial né? Um especial. O doutor neurocirurgião, doutor Daniel Calegari e a Milena, né? Especialista em ortopedia, em lesões, vai falar sobre isso tudo, sobre todos esses casos. Né? E o que dói o meu coração, eu já tô com a roupa de vir. O que mais dói meu coração é que é verdade, é que a literatura às vezes ela dá um marco assim, que é impossível de corrigir curvas estruturadas ou quem já tem uma maior idade, ela tem 35 anos, né? Só que olha só, daqui pra cá,
A gente diferença. Absurda. Isso, A só diferença. que isso junto com terapia manual, liberação e treino de força especializado. 12 semanas. Sim, 12 12 só? semanas, 3 meses. Só que o maior comprometimento é uma curva que ela não entra no mecanismo antirrotatório, ela evolui de 1 a 2 graus por ano negativamente. Qual que era o risco daqui? Que você me perguntou por que ela foi o maior desafio. Porque uma curva de 70 e poucos graus aqui, depois eu vou olhar o raio-x dela para saber certinho, ela compromete e comprime o pulmão, então ela poderia ter uma insuficiência cardiorrespiratória. E na mesa eles não querem operar justamente porque ela já é madura, a maturação esquelética, que é o Richter, já é fechado, o risco de ter ali uma invasão medular e ela sair cadeirante ou ter um erro é muito grande. Então ela está feliz da vida. Você sabe muito bem que eu desmamo os meus alunos, né? Eu quero que eles tenham independência funcional, mas ela é uma aluna minha que não desgruda nem a pau. Continua vindo. É uma paciente E ela que, assim, treina e faz tudo direitinho. Até para manter essa qualidade de vida que ela está adquirindo com essa posso falar com esse conserto seu na coluna Martelinho de ouro. dela? Martelinho de ouro, totalmente. Um dia meu podcast vai ser isso aí, martelinho de ouro. Isso é engraçado. Tudo a ver. Ela, para continuar essa qualidade de vida, ela tem que periodicamente continuar na fisioterapia, né? Mesmo fazendo esse desmame, entre aspas, que você cita aí, né? Não tem jeito, né? Agora, quando o povo mundialmente, quando fala de fisioterapia, lembra daquela coisa chata lá, né? Alongamento, choquinho, aquelas coisinhas idiota. Desculpa o idiota, é porque eu acho eu acho mesmo idiota e pronto. Aqui você pode falar palavra, você pode falar à vontade. A gente tá na internet. Não. Nós estamos falando entre nós, somos amigos. Eu sou fisioterapeuta e fui pra educação física e fui pra medicina. É uma bosta. Então vai pra musculação, caraca. A reabilitação e a reestruturação é dentro da sala da academia. É na musculação. Garoto, não tem jeito, Não cara. é com aquelas merdinhas lá. Não tem jeito você não tem Mas como é fugir verdade. da musculação. Pra qualidade de vida, eu falo em aula. não tem jeito. Não tem. Eu falo em aula no Brasil inteiro. Para com esses negocinhos aí. É claro que eu vou precisar de um aquecimento em menor, às vezes com menor carga, resistência, assim vai. Mas eu preciso. Foi com musculação isso daqui. É com musculação. Se ela tá magrinha ainda. Mas se ela não tiver força, não tem como puxar a alavanca do osso pro lugar certo, sacou? Incrível, cara. Incrível. Não tem como. Aí vamos lá, um trabalho desse, você falou que aqui tem 12 semanas. Tem 12 semanas. Ela trabalhando também a musculação, você trabalhando Só na parte musculação. você trabalhando na parte da fisioterapia alguma coisa? Esquece a palavra fisioterapia. Só ajustando Pensa em pra ela reabilitação, transforma, muda. Tira a fisioterapia e tira a educação física. Coloca a intersecção no meio. Reabilitação. A reabilitação compete tanto para a área dele quanto para a minha área. Assim como a área médica é o começo de tudo ali, muitas vezes, para um diagnóstico clínico em raio-x e ressonância. Dentro da reabilitação, não importa se é um fisioterapeuta ou se é um professor de educação física, é necessário que o indivíduo tenha essa, o quê? Qualidade e confiança e certificação literária. Ele precisa ter a especialização e conhecimento para distorcer um eixo na musculação, pô. É musculação. Só que lembra que o Jair faz aquelas partes manuais? Aquilo é a preparação para a pessoa não sentir dor. É a preparação para o feixe muscular estar assim, ó, lisinho e não entrelaçar. É a preparação para melhorar a oxigenação. É a preparação para abrir área, porque isso aqui gera tensão, dor, entrelaçamento, contratura, esmagamento. Se eu não preparar com a terapia manual, que ela faz uma vez por semana, o Jair faz até mais, né, Jair? Faço. Ela não consegue treinar o treino de força. Porque se o prédio tá torto, ó, o prédio tá torto. Aí meu cabelo faz assim, que é meu músculo. Milena, vem pra cá, Milena. Milena. Aí ele fala assim, eu vou arrebentar. Pra eu não arrebentar, eu vou entrelaçar você. Aí ele entrelaça, tô falando sério, seu músculo. Igual a corda de um bombeiro, pra tentar te segurar no lugar. Só que ao mesmo tempo que a fibra entrelaça, aquilo esmaga vaso. Não vai sangue. E esse aí contrai bem. é os nódulos, né? Que aí isso que você sente lá, que você fala, putz, tá tudo embolado, que tá entrelaçado, que às vezes irradia, às vezes o nervo tá sendo esmagado porque passa ali, ó. Então adianta eu colocar músculo quando tá irradiando, entrelaçado, tenso, essa é a terapia manual. Esquece a palavra fisioterapia e a educação física, junta na intersecção, é integrado, é reabilitação. E está para uma, está para outra profissão, cada um no seu quadrado, mas a própria educação está na grade curricular, eu dou aula no Brasil inteiro, está na grade curricular que terapia manual também é da educação física. Agora esquece
manipulação. Nós não somos hábeis e passíveis, tanto eu da fisioterapia, quanto ele da educação física, de estralar ninguém e manipular ninguém. A gente estava discutindo aquele outro dia lá com o neurocirurgião, e eu dei até um exemplo, né? Falei, caraca, pode ter risco ali iminente de morte. O cara fratura, invade uma medula, ou ele sai ali tetraplégico, ou o que aconteceu com uma amiguinha minha, ocluiu a artéria, né? Cara, foi parar na UTI, uma colega minha, Roberta, não sei se você lembra dela do cabelo branco, menina elegante, e aí fez lá com Zé Ruela qualquer desgranhento, sei lá o que aconteceu, mudou a ordem, aplicou de qualquer jeito, porque tem uma ordem para aplicar a parte da soltura muscular. Base do crânio, cruzamento, alinhamento, feixe axial, transverso, longitudinal, uma ordem, uma pressão, uma direção, uma ritmicidade. Fez um caminho qualquer da porra do mapa lá, a mulher foi parar na UTI, cara. Ocluiu a artéria vertebral ascendente dela, vai que morre. Só não morre porque Deus Jeová que segura. Falei assim, ô, seus coruru. E ela foi tá procurar, fazendo o quê? Ela foi procurar uma pessoa pra fazer liberação miofascial nela. Ah, tá aí, né? Se o profissional que hoje em dia faz liberação miofascial, se ele não for especializado, cara, e assim... Olha quantos anos a gente demorou pra ensinar os meninos. Exatamente. Eu faço liberação miofascial com um profissional, mas assim, quem me indicou foi a Milena. E pra indicar? Pra indicar e tipo assim, ela levou ele lá em casa, explicou exatamente o que ela achava que deveria ser depois feito de 2 anos de estudo. De estudos e treinamento com um 2 anos profissional. Comigo. E aí hoje em dia ele que me atende, cara, perfeitamente. Foi uma ótima indicação sua. Podemos fazer uma propaganda dele aqui, né? Podemos. É o nosso queridão. Qual é o Instagram dele? É Henrique Portes, né? Novo, o Henrique tá indo super bem. Ele Henrique já tá Portes, especializando na área de grupos especiais. É um profissional de educação física. Já tá caminhando muito bem. Os meus Henriques, eu digo que são os Henriques ao quadrado. Exatamente, são 2 Henriques, né? Peguei 2 pra cria. Mas o Henrique Portes é o que me atende, esse especialista em liberação miofascial. Tá aí, Henrique, um grande abraço pra você. Um beijo. Lindinho. Vem cá, você mandou também aqueles vídeos que a gente fez na pandemia? Foi da época lá, vai. Tem aí, André? Aquele lá foi da época. Esses videozinhos aí que eu escuto de gracinha quando as pessoas vêm. Porque tá rolando, né? Que aí, ó. Já tá me xingando lá. Não sei se dá pra ver, mas tem um elástico aqui, ó. O elástico na coxa dele, ele perde 4 dedos acima do joelho. Tá vendo que tem ângulos específicos, rotação de 45 graus, movimentos meio que oblíquos, né? E por que interessante, aí você chega na academia, virou modinha. E você vê que ele é até difícil dele fazer um movimento, ele tá me xingando ali, ó. E você chega na academia, modinha, bota elástico aqui, bota elástico aqui, bota elástico aqui. Onde é que bota elástico? Bota elástico, bota que lugar. Eu tenho uma raiva daquilo, cara. Quando eu olho... Vai ler o trem lá. Por que é acima do joelho? Por que não é embaixo do joelho? Vai lá, responde aí pra mim. Faz uma abertura aí, hashtag não sei o que lá. Coloca, joelho. por que você coloca o elástico acima do joelho? Por que coloca o elástico? Né? Tem outros vídeos aí? Né? Dá pra fazer uma enquete? A posição totalmente nossa, meu Deus do céu. Comprometedora, né? Aí os tapinha na bunda aí que deveria ser cortado, né? Olha lá, ó. 45 de extensão, rotação externa. Ó, e ele não pode girar lá, ó. E o pé roda pra fora. Não, você vê que eu tenho bastante consciência corporal, mas ela me corrige toda hora. Toda hora. A tendência é voltar a querer fazer. Olha lá o elástico ali, ó. Porque a musculatura tá fadigada ali. Esse é o famoso CPL, que é o complexo posterolateral do quadril. Tem várias variações. Ó o vizinho. O vizinho. O cara olhando lá do lado. Por que esse grandão tá fazendo isso, bicho? Bicho desse tamanho fazendo isso. Ai, que barato. Bizarro, né? Nem foi logo quando tava terminando a pandemia, ó. Tem mais aí, não tem, André? Esse vídeo que eu te mandei agora, mas cadê a data dele? Já tava abrindo a academia já, eu acho. Ó que interessante. Olha a cara feia que o jeito tá fazendo. E não tá na linha reta. Tô fazendo muita força. E não tá na linha reta. A barriga não pode cair. E a gente joga ela pra trás a perna. A perna vai pra trás. Parece que é uma abdução normal, mas não é. Ela vai pra trás e o pé roda e a cintura sobe. Tem uns truques assim. Tá ali 2023. Parece que é. Não, 2023 foi quando eu te mandei, que eu mandei foi agora. 2020. Não, isso aí é mais velho que andar pra trás.
Mas já tava pra abrir a academia. Porque tem aluno lá, ó. Olha lá, isso daqui não pode cair, tem que abrir a crista, ele sobe a costela. Nossa, e eu vejo todo mundo fazendo isso na academia todo Não, e aí torto. segura assim, não tem ativação da fibra posterior do glúteo médio se aqui estiver solto. Se a sua sacrilíaca estiver grudada, igual Durepox, ali também não ativa. Profissional de educação Ninguém física. avalia. Pegue uma aula de graça aí, tá? Tio Jair colocou vocês aqui de frente com uma especialista pra dar uma aula pra vocês. Para de fazer merda na academia. Para. E faz assim. É. E faz de qualquer jeito. Já viu que faz a abdução e a perna vai vindo pra frente? Não, pra mim o mais legal é ver o Jair morrendo, velho. Não, É, e você acha que é facinho, né? Não. Morrendo ali com o elástico, velho. Aliás, Né, não. eu tenho Olha como treme, fibrilação, a eu tenho volta esse do excêntrico. elástico Até hoje? E eu comprei outro também. Ó, maior, você achou um mais largo? Não, é o mesmo. O mesmo? É o mais forte da do É, o site, mais né? forte. Ele arrebentava todos os outros. Até câmera de pneu de bicicleta. Mas esse não, porque... Que lindeza. Essa é uma republicação, isso tem que ser dito, o óbvio tem que ser dito. Toda a ciência publica e as evidências mundiais são ali validadas na literatura. Se você olhar aqui a data, ó, olha lá a data, 2022, essa foi uma republicação, porque eles começaram a estudar isso há tempos, demora anos na literatura, e aí o prêmio mundial, quando Christopher Powers, que é a balança de Powers, né? Quando Powers ganhou essa tridimensionalidade como caminho correto, foi em 2018 e depois virou mimimi. Ah, porque bota elástico onde? Aí, mano, cala a boca, você estuda aí, o mundo em todo. Aí ele teve que publicar novamente para falar qual era o protocolo. E vai desmamando esses coxins. Isso daqui, o seu cinturão tem que ser você mesmo. Então esse coxinho não pode existir. Ao longo de todo o artigo, depois, para quem quiser, bota no PubMed, ou Medline, ou Lila, que são os bancos de dados, ou até mesmo no Google acadêmico, a nomenclatura ali de cima e sai ele na íntegra, para quem quiser dar uma lida geral. É fantástico, tudo está embasado cientificamente e a resposta do porquê o elástico está para cima e não para baixo está aqui. Ah, é verdade. O elástico tá ali, 4 dedos acima do joelho. Mas vai lá ler, para que serve? Exatamente. Por que será, né? É maneiro, né? É tão bonito. Eu acho lindo demais. São pequenos detalhes, grandes resultados. Ô, Bi, algum esporte mais lesivo que você tenha tido contato, que você conheça de todos esses seus pacientes? Tá certo que, por exemplo, essa menina aí, esse caso que você acabou de apresentar aqui, é um problema que ela já nasceu com isso e foi piorando conforme o tempo, né? Mas algum caso te chamou mais atenção por ter uma no esporte, por ter uma reincidência, esse esporte causa mais lesões desse tipo eu não posso afirmar. Eu, Milena, como Milena agora, e como eu gosto de fazer muita coisa, né? Você sabe, né? Tudo. Desde remo até escalada, Sim. até comprei uma prancha, futevôlei, cada um tem suas particularidades. O próprio futebol com múltiplas mudanças de direção. Então depende de onde você está olhando. Incidências de lesão de joelho e quadril. O joelho não foi feito para fazer rotação, então o futebol roda demais. O próprio braço do Nadal, você viu? O tênis, o quanto é assimétrico o esquerdo com o direito dele. Sim, como que ele usa os tensores e aquilo gera desequilíbrio, e é no tênis. O próprio cross, enfim, com o levantamento olímpico que gera impingement de ombro e assim vai. Então cada um tem o seu ônus e bônus, né? Eu não gosto de taxar. Porque eu deixo você livre, para você escolher aquilo que te faz ser livre e ter ali um gostar da realização da tarefa. Porque eu gosto daquela frase de lá. Pô, escolhe o que você quer fazer. Você pode fazer tudo o que você quiser. Só que agora dê condições para que você realmente realize a tarefa sem se lascar, pô. É simples assim. O problema é só você não escova dente todo dia. Agora, por que não passar por uma análise da sua estrutura e observar quais são os desalinhamentos? Por que não usar isso como uma profilaxia, uma prevenção? E ali eu tenho uma pílula, não do rejuvenescimento, mas de um alicerce que me faz viver melhor, caminhar melhor, envelhecer melhor, andar melhor, sentar melhor, transar melhor, tudo, pô. Tudo. É a vida. Tem tudo a ver. Agora acho que você podia fazer aquele gancho do gel aí, enquanto a doutora pensa mais um pouquinho, porque ela já mandou todo o conhecimento aqui que eu tô precisando de digerir isso que eu já ouvi é uma aqui, máquina, É gostoso, né? Você fica aqui a tarde toda. Eu tô precisando de, Não, cara, se deixar, incorporar você fica isso. viajando. Faz uma propaganda aí, E é gostoso. faz uma propaganda aí pra recuperar o fôlego. Milena,
Dutra, né? Milena Carrillo Dutra. O Carrillo espanhol. Eu criei esse gel termogênico por causa de toda a experiência Posso que eu passar tenho na minha barriguinha? também. Em lesões, né? E eu posso falar até que você serviu de inspiração também para melhorar a ativação muscular. Porque o gel, ele no local de aplicação, ele faz um aumento da irrigação sanguínea. Consequentemente, vem vários benefícios. Há um aumento da temperatura local, então há uma maior ativação da musculatura, né? Você consegue mandar mais informação para ativar para a musculatura. A musculatura é mais responsiva com ela estando cheia de sangue, né? Um fluxo sanguíneo maior. Há uma maior produção de colágeno, então a qualidade da sua pele ela melhora, né? Ameniza estrias e ameniza flacidez. Consequentemente, também há um aumento da temperatura, faz com que você transpire mais. Você diminua a retenção de líquido no local da aplicação. Então, aquele dia que você está sentindo um pouco... As meninas têm mais assim, né? Tem mais facilidade de reter líquido. Você passa o gel e vai fazer uma atividade física, você vai perceber que no local da aplicação você transpirou mais, diminui a retenção de líquido. Consequentemente, você também diminui medidas de gordura, porque há um aquecimento, há um desprendimento das camadas de gordura, que na atividade física fica mais fácil para ser Aí usa junto eliminado. com o treino? Exatamente. É assim, testado pela Anvisa, tá? Então, qualquer tipo de pele, você pode passar na sua pele e ir para debaixo do sol, que não vai irritar a pele em nada. Gostei. O que pode acontecer é ficar meio avermelhado, mas isso é o fluxo sanguíneo na região. A hiperemia local. Mas a partir do momento que você faz o aquecimento, ela se espalha. Então, Pinica igual pré-treino? exatamente. Nós temos. Meu pré-treino subcutâneo. Eu tenho um amigo meu que chegou a ser paciente seu, o Léo. Ele é descendente de árabes que treinava lá na UDC. Ele fala que é o maior investimento dele. Ele fala que é o pré-treino local dele. Caraca. Ele vai treinar ombro, ele passa no ombro. Eu que falei pra ele pra usar. Ele vai treinar peito, ele passa no peito, passa no ombro. E aumenta o fluxo sanguíneo. A musculatura fica com mais pump. E é um presente meu pra você. Vai ser passar nos glúteos? Também. Não, por exemplo, quando eu vou treinar perna, que demais. e eu falo isso pros meus alunos e minhas alunas, quando eu vou treinar perna, eu passo no glúteo, passo na perna toda, passo em volta da articulação do joelho, porque ajuda no aquecimento também, na ativação muscular, né? Então eu quero retribuir. Exatamente! Porque o que acontece? Pessoal, todo convidado que a gente tem aqui no podcast, nós pedimos um presente, né? Um presente significativo, que signifique alguma coisa pra pessoa, mas também que vá servir de enfeite aqui do nosso podcast. A gente vai... Exatamente. Quando é que vai ficar pronto? Quando todo mundo... Não, mas a gente vai botando as coisas. Já Já vamos tem aqui, colocando. ó. Aí já pensou, aí vai Aqui, lutar ó. assim um monte de Esse aqui cano. é do Calegari. Que legal. Aqui pra gente. Que legal. Muito Ele tá até louco. empenadinho aqui, porque o Calegari batia forte nisso. Pelo visto, ele batia forte. Pelo visto, ele batia forte, tá Empenadinho. Isso é aquele martelinho de bater no joelho das pessoas pra ver se a pessoa tem reflexo. Que demais. São quantas vértebras mesmo? Quem lembra? 33. Idade de Cristo. Você falou. Já era, né? Você falou. Então ninguém vai reparar se tira uma e botar pra lá. Que legal! Pô, ninguém vai reparar, são 33, essa é de vocês. Sensacional. Essa aí é sensacional. grandona, essa daqui é uma miniatura, essa aqui é o tamanho grande mesmo. Isso aqui você retirou da época que você frequentava os cemitérios? Que era mais- Eu vou ser que a presa. casa- Dessa época, não. Não, a gente vai cortar isso. Esse Pode daí- falar, pode admitir. Não, pior era que do não. cemitério? Esse daí Excelente é presente. de resina, mas é lindão. Obrigado. Né? Guarda, é uma gracinha, dá Obrigado. pra pendurar, virar até no colar, assim, ó. Vamos botando aqui, Vamos por aqui, botando, vai enfeitando. botando. Daqui a pouquinho a gente vai botar uma prateleira aqui por trás, vamos vai botando ficar presente de demais. todo mundo. Muito E a gente bom. aproveitar também, seja aqui, mandar um abraço pro Luran, o Luran da... Luran, pode crer. Luran Underline Santos, lá do Instagram. O Luran, ele vende ele vende aparelhos eletrônicos. É. Por exemplo, esse relógio que monitora sono, aqueles relógios Que inteligentes. demais. Então ele tem esse relógio inteligente, ele vende também Batimento aparelhos... cardíaco. O relógio tem É, batimento cardíaco, tem pra tudo, né? treino, por exemplo, se você vai pedalar, esse relógio meu aqui tem GPS. Então eu posso pedalar só com o relógio. Então só com o relógio ele vai fazer o trajeto que eu fiz, ele vai me dar por KM a vai quantidade marcar. que eu fiz de tempo.
o batimento cardíaco, aí ele calcula se tá a intensidade do exercício. Sensacional. Então ele me dá todo o resultado. Quando eu chego em casa, eu posso ficar lá olhando. Daí depois de tomar um banhozinho, dar aquela relaxada, eu posso ficar lá olhando o resultado do meu treino. hoje em dia E além isso é disso, prático demais. ele vende também celular, né? Celular só das marcas Xiaomi e da marca iPhone, né? Ele só vende iPhone e Xiaomi. O Xiaomi, Então ele tem- o Xiaomi me mostraram uma vez, a câmera do Xiaomi é sensacional, sinistra. né? Tem algumas linhas da Xiaomi, linhas top, como toda marca, né? Tem umas linhas mais inferiores e tem as linhas melhores. Então o celular da Xiaomi vai de R$900 até celular de R$3.000. Ó. Então, mas você pega um celular desse de R$900, ainda é um celular muito bom, de celular de qualidade e tal, aparelhos de qualidade, e do iPhone também, que a galera já conhece aí também, né? Lurando, Então, se... doutora Milena vai lá procurar você, hein? Vai Então, ter se desconto, quiser vai ter comprar desconto, aquele- Vai ter desconto, né? Gostei, não, tô precisando Se aqui quiser já. comprar aquele aparelho aí, já ou um zoou. relógio inteligente, ou um celular, Luran_Santos. É o nosso Luran Underline parceiro Santos. aqui Segue aí, pessoal. no nosso podcast. É o primeiro parceiro do nosso podcast. É o Primeiro. 01, meu irmão. Ah, A os gente não primeiros, esquece. 01. É o 01, a gente não esquece Que o 01. demais. E vamos dar bastante moral pra ele. Que lindinho. Então, aí nós já falamos aqui sobre a importância de você manter a estrutura firme, né? A sua estrutura corporal. E ela deixou bem claro aqui pra gente a questão da reabilitação, do profissional de reabilitação. Então, tanto o educador físico Isso é quanto o importante. fisioterapeuta juntos, Sim. como profissionais de Tá reabilitação. tudo ou interligado. desse cuidado no globo do corpo, né? Agora, o Jair perguntou aqui, você falou, deu uma resposta meia... Foi política na resposta, não quis falar. Agora o Jair vai perguntar aqui, com certeza. O pessoal da musculação compara com o pessoal do CrossFit. Ele implica com o pessoal do CrossFit. E aí, não, mas na verdade Ele é assim, implica, cara. ele implica. Ó, mas vou te Ele falar. implica. Não, você Não, implica, você mas eu implica. implico. Admite logo Veja que você bem. implica com o CrossFit. O CrossFit. Eu reabilito ó, mais do cross do Ó, que com certeza, mas assim, eu vou explicar o porquê da minha pinima com o CrossFit. O CrossFit, Abre seu coração pra galera aqui. o CrossFit, ele nada mais é do que os exercícios do Strongman. Então, que é o esporte que eu pratiquei e competi, sou nacionalmente conhecido. É o esporte que você praticava, só que sem o treino que você fazia. Não, mas é assim. Isso. Sim, exatamente. Só que assim, as provas são muito parecidas, que é virar pneu, né? Subir corda. Fazer levantamento de peso. Tal. Não, subir corda não, mas por exemplo, em vez de Puxar subir uma corda com coisa. corda, a gente Puxar. puxava um caminhão, uma carreta, sabe? Então são parecidas. Só que o esporte é uma coisa. Agora, o que é vendido hoje em dia nos boxes de CrossFit precisa ter muita cautela. Porque, ao mesmo tempo, é um esporte que é feito em grupo. E a incidência maior de lesões, e a Milena pode falar sobre isso, é o quê? Pegar um cara condicionado, Pô, totalmente. pegar uma pessoa que começou semana passada e pegar um iniciante ali do dia para fazerem o mesmo exercício em conjunto. Bota minha mãe lá sedentária pra E bota pra girar, né? Exatamente, só que assim, nem sempre com a mesma carga, mas cada um fazendo o mesmo exercício. Só que a pessoa que tá iniciando, ela pode, se ela for competitiva e ela tá ali naquela empolgação Se for um de cara ver, igual, ele vai ficar puto, vai pegar o mesmo peso que o Jair. você não vai querer colocar, Vai. você não vai querer fazer. Vai. E realmente, algumas pessoas levantam, mas levantam de qualquer jeito. Aí a incidência de lesões. Cabe ao profissional de educação física, o treinador ali do boxe de CrossFit, separar, ó, você é da turma dos iniciantes. Aqui é os profissionais. Aqui é os intermediários. Precisa ser feito essa seleção. Separar em grupos. Né? Exatamente. Pra aprender o movimento. Então, a maior Chama incidência de... controle motor. Exatamente. Criar uma memória muscular também, essa E coisa toda. aquilo que ele pensa pra realizar sinestesicamente e ter o controle da ação. Ele tem que aprender aquilo. Imagina, isso olha aí. quanto tempo você demora pra ensinar o cara a fazer agachamento, Sim, lembra? sim, exatamente. E Me aí pega... ensinou a fazer agachamento, pô. Você me lembrou da definição É. de movimento de Hobbes. Qual definição? Definição de movimento para Hobbes, aquele autor lá Sim, de sim, 1600 e alguma coisa, que ele fala que para você chegar no movimento, primeiro você tem a sua mente projeta Isso. alguma coisa na sua imaginação, porque você tem o desejo de executar alguma coisa depois que você vai pro movimento. Isso, no córtex, Então o tá? desejo, a Ordem, início, mente, planejamento, depois que vem o movimento. Legal, né? Cara, a gente tem que fazer Se fizer um podcast mais nerd, podcast. assim... Não, a aí gente tem que aí fazer eu um vou pra podcast dentro. com a Milene e com o neurocirurgião Dr. Calegari, porque tem tudo a ver, cara. Tem tudo a E ver. começa cara. A gente aí conversou com ele, o- que a gente tá conversando com ela. A atividade física começa pelos impulsos neurais. O cérebro manda impulso e aí o músculo responde, o corpo responde.
É igual, Mas, por enfim. exemplo, essa que ela tá falando aqui, essa definição de movimento que eu falei aqui é legal porque, por exemplo, eu quero ficar forte igual o Jair, é um desejo. Né? Aí eu sei o que eu tenho que fazer, aí eu falo pro meu corpo que a gente tem que ir pra academia. Mas se o esforço na academia, pra mim, não for prazeroso, aquilo ali eu não gostar muito, eu acabo deixando meu desejo de lado. Eu acabo deixando meu desejo de lado porque eu sou vencido pelo esforço presente. Então a compensação do movimento Depende de do uma meu ação. desejo depende de uma ação naquele lugar. Então, mas ali, aí que naquele tá, momento. aí depende Então muito aí você da- tem que ter esse Por isso equilíbrio que é da estar mente. em movimento, e Você tem que repetição ter esse e equilíbrio da mente para perseverança. você poder saber se você vai alcançar E aí o seu depende desejo muito ou do não. profissional também para saber te direcionar para que você tenha prazer nesses exercícios, entendeu? É muito complexo isso. Mas, ó, simplificando a pergunta que o Júnior fez, ô Mi, o meu problema com o CrossFit é somente isso. E agora pra você, É, CrossFit... já começamos a admitir que ele tem um Não, problema eu já com não o CrossFit. falei que eu reabilito mais que? CrossFit. CrossFit? Não vou nem contar que tem um amigão meu do peito, personal, treina Personal, lá, treinador, treina ali na academia tem toda a ali. atenção, toda... Então, e ele treina no toda cross informação. e estourou quem? Estourou ombro, supra, enfim. Ô, Mi, tô precisando disso. Eu falei, pô, olha lá o que você tá mas aí fazendo. é que tá, né, E aí cara? tem justamente uma escápula mal posicionada que às vezes na musculação não se atentou e mesmo treinando tava cego pra isso aqui, que é o alicerce. E a musculação para resolver Justo. um problema desse é muito mais fácil do que você tá vendo no CrossFit, pô. Porque pelo que vocês estão me falando aqui... Não resolve. não, lá não E no não é que é CrossFit, mais fácil. Não é. Você viu como é Não tem desafiador e 3 vezes mais complicado na ciência? E no quanto... Tem que ser um negócio muito se pontual, justo. tem que ser algo assim. Então, facilidade aqui- não existe. é aqui, é Agora desse jeito existe aqui. muito mais um caminho desafiador que são para poucos. Ou você escolhe fazer diferente ou você continua na mesmice. E aí você não chega em lugar nenhum. É uma escolha. E aí volta para a mente. Que é o que você quer, né? E o que queres que eu te faça? Então, ou seja o professor, seja o atleta. Aquilo que ele quer, ele vai desenhar, só que ele vai ter que ir por um caminho novo. E fazer o novo te demanda maior desafio. E gera dor. A dor de reposicionar algo que ele estava acostumado. Só que às vezes precisa doer como nunca, para nunca mais doer. E aí ele ganha força. Só que para quem? Putz, essa frase Pois é. precisava. E nem todo mundo vai chegar lá. A ponta da pirâmide lá em cima tá para poucos. Não é desanimando, é incentivando. Só que existe um caminho muito mais realmente complexo para se seguir. Não é uma pílula da força. Aulas, né? É. Aula, né? Pra mim, eu que tô paradão, não tô fazendo nada e vou começar uma atividade física a partir dessa semana. Agora nós estamos começando a semana, vou É o começar a nosso atividade desafio, hein? física. É o nosso desafio. Eu fiz um desafio pra ele. Você vai treinar ele? Não, mas ele vai começar a treinar. Então, bom, o próximo encontro é nosso, é a avaliação. Aí A gente avalia. primeiro eu avalio. A frase, tem várias frases que eu gosto, né? A gente podia até listar todas. Cara, por Fazer falar- um lista só de frases que eu gosto, né? Na Cara, verdade, é frases assim. que eu gosto. A Quem não sabe minha- avaliar, a não minha sabe proposta- tratar. A minha proposta pra ele foi botar ele no shape, melhorar a qualidade de vida dele, mas consequentemente, né, a estética vem em seguida. Mas aí, vamos estender. E é esse aqui, André é pode esse o gravar. motivo Ele E é o o podcast André. é Exatamente. tudo em volta disso. Que- É desse fortão aqui, cuidando desse chassi de grilo do Então, lado de mas o cá. que a gente pode fazer? O que que a Ih, gente- já pensou antes e depois? mas Caraca, aí é não que ficar tá, com a cadeira na vamos mesa. ver, Então, vamos ver o que vai fazer aqui, acontecer. ó. Nós cara. vamos mesmo treinar ele? Ó, nós já estamos tô criando dentro. aqui a nossa equipe multidisciplinar Já tô dentro. pra transformar a vida do André. E o Cássio tá ali só A minha esposa tá bem linda ali, cara. feliz Ela tá assim, será que isso vai dar certo? Será que isso vai dar certo? mesmo? Vai rasgar até... Não, vamos deixar essa camiseta como o pose. Ele vai vestir assim, vai até rasgar igual o Rambo. Caraca, Então tô eu até e vendo. Milena, a gente já A se ortopedinha é minha, a prontifica prescrição a já é de fazer o presente. trabalho. Olha aí, ó, já ganhei uma prescrição de presente. Isso, só que tudo começa na avaliação. A gente marca, a gente toma um café lá e nesse bate-papo informal a gente avalia, demora 2h30 mais ou menos. Aham. Para avaliar todo o seu corpinho. E aí o André já aproveita e capta as imagens, que é importante. Tudo começa na avaliação. A avaliação te dá a direção. Sem avaliar, não se sabe tratar. Sim. E a avaliação te dá o caminho da prescrição. E tem uma galera que começa sem avaliação e dá ruim, né? É o que mais dá, É ué. o que mais dá. É o que mais dá. A galera que Se procura. você não sabe para onde ir, você não... É o que mais dá. A galera que procura, assim, Quem? por lesão, por essas coisas assim, a maioria delas porque não fez avaliação. Ou porque não fez algo correto lá atrás.
ou overtraining, ou excesso de alguma sobrecarga, ou uma estrutura que não estava apta a ficar pulando caixa, ou alguém que nasceu e nunca olhou para uma curvatura dessa. Mas quem não avalia também dá um tiro no escuro. Aí o profissional bota a carga, tira a carga, faz drop, salta, corre, buga. Ou, como é que vocês falam aqui? Poca lá no meio pocou lá no meio da musculação. No Rio de Janeiro, arrebentar a boca do balão? Não sabe por que deu. Então, em quantas academias ou estúdios ou... Não, primeiro a gente vai avaliar você. Quem avalia? Não avalia, pô. Não, eu fui pra academia uma vez já com a minha esposa, me incentivava aí e tal. Aí eu fui lá, sobe na balança aí, me pesou, mediu minha altura e vai lá daquela... Vai lá. E se você tem uma cardiopatia, infarta ali? E se tem uma alteração respiratória, dá um bi na esteira? O que é bi? Broncoespasmo induzido pelo exercício, se você não sabe. Aí o cara tá lá assim, ó, na esteira. Ah, é falta de condicionamentos físicos. Ah, tá sem resistência, tem que correr, tá maluco? O cara tá tendo um bi. Quem sabe o que é bi? Broncoespasmo induzido pelo exercício. Quantos por cento de VO2 máximo? Como que a gente vai ver tudo isso? Como que vê? Pô, não dá. O cara só não morre dentro da academia hoje, que eu falei de novo, que é Deus, vai te segura. Imagina a cortisol do cara lá de cima. Ô, vocês estão malucos? Estão fazendo o que aí? Eu tenho que te segurar, porque, pô, profissional de qualidade é meia dúzia, né? São se segurar, então ele puxa, né? Então É. Começa pela avaliação. E palavra dada, missão cumprida. Só agora eu preciso estar aqui no estado, que eu rodo bastante, mas a sua data será marcada. Mas aí e a nós gente vamos agenda, avaliar. a gente agenda. Nem que consegue. seja a base de cheeseburger, essa aí é contar numa sessão informal. Às vezes eu vou na casa dele para tirar dúvida, às vezes ele vai na minha para tirar dúvida. E às vezes a mim não tem um consultório hoje, ou então não tem ainda como ir num lugar formal. A gente vai onde você está para te avaliar, não importa. O conhecimento da Milena é tão grande, cara, que assim, qualquer tipo de lesão Não que importa. eu tenho, eu, antes de procurar um médico especialista, eu pergunto a ela, pô, Mi, aconteceu isso. Lembra do Eu abdômen? tive uma ruptura no abdômen, uma pequena ruptura, mandei fazer os exames e tudo, ó, tô mandando os exames aí pra você, vê o que você acha e tudo. E aí eu fui na casa dela, ela me avaliou também e tudo. Então, assim, tenho total confiança nisso, sabe? Então, você começando com a avaliação dela e eu prescrevendo treinamento, você pode ter certeza que você não vai se machucar, você só vai ter resultado. Agora vai depender... Não se machucar pra mim já é uma grande vantagem. Agora vai depender o quê? Você vai querer? A pergunta é essa, vai querer? Cadê? Vai fazer a gente perder tempo? Fura o dedo Porque aí. tempo... É pacto de sangue. O pacto de sangue. Tempo é dinheiro. E o nosso tempo também é muito escasso, entendeu? Aí E você vai lembra fazer. que é um processo. É um processo. Não é de um dia pro outro. Conta daquele aluno lá. Qual deles? Aquele lá que ia fazer cirurgia, que eu falei assim, tem que treinar descalço. E a academia não deixa treinar descalço. Exatamente. Aí o cara ia fazer cirurgia e aí livramos ele da cirurgia. Zé Vicente. É ele mesmo. Ah, na verdade ele tá no meu Instagram, a declaração dele. Que lindeza. Depois você dá uma olhada lá, a declaração dele que ele fez. Ele falando que ele tem um problema sério no joelho e ele me procurou justamente na época da pandemia. Ele tinha um problema sério no joelho a tal ponto que ele parou de treinar, de fazer musculação, e ele andava, ele desequilibrava. Ele caía. O médico queria operar, não queria? O médico queria porque queria operar. Na verdade, queria só pegar uma grana dele, né? Imagina, E aí, foi justamente mais ou menos na época que a Milena passou todos esses conhecimentos, essas técnicas pra mim, né? E eu exatamente comecei a ativar essa musculatura com as técnicas da Milena. E aí fui desenvolvendo a musculatura dele. A gente avaliou ele. De lá pra cá, da pandemia pra cá, ele ganhou mais de 10 quilos de massa muscular. Massa muscular magra. Hoje, ele, com o joelho que o médico queria operar. Queria pegar 50 pau dele na cirurgia. Hoje, ele agachou hoje. Ele agachou com 100 quilos. Com a bunda lá embaixo. Que lindeza. Sem faixa no joelho, sem cinto na cintura. Que lindeza, né? É o que eu falei pra ele. É isso que nós fazemos. Exatamente, reabilitamos. Um joelho que tava na ponta do bisturi já. Na ponta do bisturi. E eu falei, não, vem cá, vamos treinar, vamos ver. Aí a Milena avaliou ele. E sabe o que mais brilha o meu olhar e pulsa o meu coração? Igual no começo lá, que eu enxergava a vida e a morte numa linha tênue. Hoje a gente transforma vidas. Aonde existia a morte. Numa desilusão, numa sentença. E ele volta a ter uma esperança. Isso é viver, né? Total. O seu legado na transformação da vida do outro. Senão, não vale a pena. Não vale a pena. Eu acho que, eu até escrevi nessa postagem desse meu cliente, o José Vicente, que assim, é escutar, cuidar, tratar, e melhorar a qualidade de vida das pessoas que nos procuram. É isso. Milena,
eu acho que a gente tem papo aqui para mais de hora, tá? Sim. Sei que sua agenda aí, você abriu um espaço na tua agenda para vir aqui. Honra. Eu que agradeço. Milena dá curso, né? Você tava onde esse final de semana? Esse último, Belém do Pará. E tipo assim, todo final de semana ela tá num canto do país dando curso. Ela dá curso no país todo. Breve vai estar lançando seu curso aí online, né? Já tá na ponta de Né, André? agulha, né? Está na ponta de agulha. Pois é. Então, Já está em edição. quem quer informações sobre a Milena Dutra, profissional... Vai lá no Insta. Qual é o Insta? Prof. Milena Dutra. Lá tem tudo o que você precisa saber sobre a minha pessoa, os cursos de capacitação profissional, aonde eu vou estar em todo o Brasil, e também dicas e vários exercícios. Já tem alguns mini cursos já lançados ali para venda, que são os mini cursos de e-book de liberação miofascial. Sim. Como que avalia? A galera pede, Milena, a gente tem que saber avaliar. Então, tudo começa pela avaliação, o curso de avaliação já está solto, mas para corrigir, aí são sendo os próximos Netflix, daqui a pouquinho, como que resolve. Primeiro a gente identifica e depois a gente vai lançando o caminho da resolução. Seja online ou seja presencial, é para sempre, para o mundo inteiro. Sempre. Gratidão. Gratidão Até pra depois do fim. Amo tu. Junto sempre. Você sabe disso. Obrigado, querido. Gratidão por me receber na sua casa do podcast. É Eu isso aí, amei. Prazer foi pessoal. todo nosso. Valeu. Lá vem ele com esse tapa. Cada vez mais Agora já tá forte. acostumando. Nos segue lá nas redes sociais. Qual é a rede social mesmo? Mais Fortes Podcast. Mais Fortes Podcast. Show. É nóis. Valeu. Tchau. Falou, valeu.